Olá, meu nome é Guilherme Lara Corrêa, eu sou aluno de mestrado do Diogo Pinto. Esse é meu sétimo mês de bolsa e eu vou falar um pouco sobre algoritmos quânticos variacionais e o aprendizado de máquina quântico geométrico. Começando com a contextualização, a computação quântica atual ela tem algumas limitações em relação ao hardware que pode ser implementado nos circuitos. Um exemplo de limitação é em relação ao número de qubits e em relação aos erros e ruídos na implementação de gates. E essas limitações em termos de erros e ruídos e de número de qubits implica na limitação da profundidade do circuito. Então, você não pode implementar circuitos profundos, dado que os erros associados vão ser muito grandes. Outra implicação é sobre a correção de erro, já que protocolos de correção de erro requerem um número de qubits maior para cada qubit realmente implementado no circuito, que leva uma implicação em relação à tolerância à falha, em que a computação quântica tolerante à falha ainda não está disponível nos hardwares disponíveis. Isso leva à implicação que implementações de famosos algoritmos quânticos já bem estabelecidos ainda é bem limitada. Nesse sentido, de que forma a gente pode aproveitar ao máximo a performance desses computadores quânticos atuais para tentar obter vantagem quântica? Uma das possibilidades sugeridas no contexto atual é o de algoritmos quânticos variacionais, que consistem na computação híbrida entre o computador quântico associado com vários gates, várias operações unitárias, em termos de parâmetros, que podem ser resumidas em uma única operação unitária U, em termos de parâmetros θ, um vetor de parâmetros θ, e, dado um estado inicial, passado a implementação desse circuito quântico, e a medida de um certo observável, a gente vai calcular uma função de custo que está associada com a medida, por exemplo, aqui nesse caso específico, de um valor de um observável, que permite calcular que, se a gente computa a solução do nosso problema na minimização ou maximização dessa função de custo, a gente consegue fazer uma implementação da computação quântica, medida de um observável, cálculo de uma função de custo e otimização dessa função de custo em termos de algoritmos clássicos de otimização. Esses novos parâmetros vão ser colocados de novo no circuito quântico até que a gente obtenha uma minimização ou maximização para o nosso objetivo específico. No entanto, algumas limitações nesse caso são: os circuitos têm que ser rasos para a gente não precisar de correção de erro e poder aproveitar os hardwares atuais, e além disso, é em relação à otimização clássica, porque um dos problemas que pode aparecer em otimização clássica é o de barra em platôs. Aqui um exemplo que eu coloquei é que, se a gente considera no cálculo da função de custo poucos qubits, a gente obtém uma função suave que é facilmente minimizável. No entanto, aumentando o número de qubits utilizado na computação do observável, a gente pode ser levado a esse fenômeno que é chamado de Brahim-Platô, em que a variância da derivada vai a zero em algumas regiões do nosso superfície de custo, de forma que a otimização nessa região amarela seja cada vez mais complicada. Assim, uma das propostas que a gente pode fazer nesse contexto é como evitar a barra em platôs, né, esse fenômeno, recorrendo às características do sistema. A gente vai falar aqui no contexto de aprendizado de máquina, então, a função de custo é dessa forma aqui, em que você tem o rótulo de um certo estado, a medida do valor médio de um certo observável, e a ideia é que esse valor médio compute o rótulo do seu estado. Então, o objetivo é minimizar isso aqui, de forma que o rótulo seja exatamente o valor médio desse observável. O que a gente vai propor aqui são modelos geométricos para evitar essas otimizações desnecessárias. E o contexto que isso vai ser aplicado é aprendizado de máquina quântico supervisionado. Então, a gente vai usar uma função classificadora que é dessa forma aqui, tal que ela sai do conjunto de dados, ou seja, estados rotulados, com rótulos y e i, e leva, através desse cálculo do valor médio de um observável, em um rótulo. Então, a ideia é uma função que pega um estado e rotula ele. E a implementação dessa função rotuladora é utilizando k cópias do nosso estado, que vai ser rotulado, a implementação do circuito e a medida de um observável. O que a gente vai propor aqui é que o rótulo do estado seja invariante pela sua atuação de um certo grupo. Então, o H de um certo ρ tem que ser igual ao H de um certo ρ, desse mesmo ρ transformado. Quando a gente utiliza a propriedade cíclica do traço e associa esses três operadores aqui com um único operador O conjunto, a gente consegue impor condições para que esses modelos sejam invariantes. Para grupos gerais, a condição é que o operador comute com o produto tensorial de elementos do grupo. Ou seja, o operador pertence ao comutante, que é
essa categoria aqui, considerando K cópias, que seriam o produto K tensorial dos elementos do grupo. No caso de grupo de Lie, a gente explora uma outra estrutura associada com grupos de Lie, que são as álgebras de Lie. Se a gente tem uma álgebra de Lie, Gzinho, associada com o Gzão através do mapa exponencial, quando a gente insere o nosso estado, exige que o nosso estado esteja na álgebra e o operador conjunto no complemento ortogonal da álgebra, a gente tem que a função h, ela vai ter esse valor, que é igual a zero, já que um está no complemento ortogonal do outro, e como os elementos da álgebra transformados pelos elementos do grupo são levados nos elementos da álgebra, isso aqui é igual a isso aqui. Esse elemento também pertence à álgebra. Se isso é zero, isso aqui também é zero, então a gente implica na invariância do nosso modelo. Agora, se a gente aplica esse tipo de modelo de aprendizado de máquina para classificador de pureza, a gente pode pensar que o grupo de simetria associado com o estado de pureza é o de operações unitárias na dimensão do espaço de Hilbert. Então, se a gente tem um estado, ele está conectado com outro estado de mesma pureza aqui na esfera de Bloch através de uma operação unitária. E o que a gente vai ter é uma função classificadora que implica em estado puro, se o traço de ρ quadrado é igual a 1, e misto, se traço de ρ ao quadrado menor que 1. Se a gente considera as aplicações desse modelo proposto na referência 3 desse trabalho, em que o operador pertence ao comutante de ordem 2, né, porque a gente está considerando duas cópias, nesse caso específico, e o conjunto de operações unitárias, a gente vai ter que esse operador tem que estar no span, ou seja, combinações lineares do grupo simétrico de ordem 2. Esse grupo simétrico de ordem 2 é operações de identidade em cada qubit, em cada uma das cópias que a gente está considerando, e operador swap entre as duas cópias. Desculpa, aqui não é cada qubit, mas cada estado de n qubits, né? Então você tem identidade nos dois, ou o swap, a inversão, né? Troca do estado dos dois estados de n qubits. Quando a gente calcula o valor da função rotuladora com essas restrições, a gente percebe que a função rotuladora é o traço de ρ tensor ρ, porque a gente está considerando duas cópias, a identidade mais o swap. Utilizando a propriedade de linearidade do traço, a gente percebe que isso é uma constante mais uma outra constante vezes o traço de ρ quadrado. Ou seja, a gente encontra uma função rotuladora que classifica perfeitamente estados de pureza, dado que traço de ρ quadrado classifica a pureza do nosso sistema. E o interessante disso é que a gente utilizou argumentos geométricos, como proposto na referência 3, para obter um circuito quântico variacional e um observável de interesse, que a gente vai utilizar para a medida, que independe de uma parametrização específica em termos de θ. Ou seja, a gente utilizou argumentos geométricos para evitar que seja necessária a otimização clássica. Isso é interessante porque a proposta de ansatz, né, que são os circuitos, o conjunto de operações unitárias que você aplica, é sempre muito complicada no contexto de algoritmos quânticos variacionais. E, para além disso, a otimização também é um processo complicado. Então, utilizando argumentos geométricos, foi possível encontrar um circuito quântico que implementa uma certa rotulação de estados sem necessidade de uma parametrização. Então, você está utilizando argumentos que evitam otimizações desnecessárias. E é interessante aqui que você tem que propor um modelo de ordem 2, porque se você considera só uma cópia do sistema, não é possível acessar esse tipo de classificação. Para concluir, a gente percebe que algoritmos quânticos variacionais são uma proposta interessante para a computação quântica de termos próximos, já que ele permite aplicações e obter vantagem quântica mesmo com circuitos rasos, e esse framework do aprendizado de máquina quântico geométrico é interessante para restringir as operações possíveis do circuito. Quando a gente utiliza esse contexto, isso no contexto de classificação de pureza, é possível encontrar uma função rotuladora que rotula perfeitamente os estados. Com passos futuros, a gente pretende explorar como que a geometria pode ser explorada em outros contextos, da mesma forma que foi aplicado aqui, como que isso se aplica para emaranhamento, quantificadores de emaranhamento multipartite, e também como que se aplica em contextos para além do machine learning. Por exemplo, se eu quiser fazer outros processos em algoritmos quânticos variacionais. Gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar meu trabalho e a CAPES pela bolsa. Obrigado.